base filiada em todo o Brasil. É sempre um prazer renovado quando nós temos essas oportunidades para a gente se dirigir a toda a nossa base, né, presente em todo o território brasileiro. Nós estamos findando o exercício de 2013, né, encerramos as atividades nossas aqui em Brasília nessa quinta-feira, no dia 19, e a gente queria fazer um balanço de um ano que começou para todos nós com uma conquista, que foi o subsídio. Depois entramos numa fase, eu diria, um pouco de turbulência, né, que pegamos com a questão de redução de salário, passamos por momentos críticos, conquistamos, né, reconquistamos os nossos direitos pelos mecanismos, né, democráticos, e utilizamos a área judicial. Isso está em trâmite, ainda temos parcelas que vão ser cumpridas, entra em fase de execução. Mas eu queria deixar uma questão muito clara na cabeça nossa, que serviria também, de uma certa forma, para que a gente pudesse exercer e fazer com que os nossos pensamentos, né, criassem cenários que fossem mais favoráveis para a gente, né? Eu digo isso porque nós estamos passando por uma situação, né, atípica dentro da estrutura da instituição Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E a existência nossa do Sindicato dos Fiscais Federais, do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais da Agropecuária, é indissociável da instituição Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós só existimos porque desempenhamos as nossas atividades dentro do Ministério da Agricultura. Então, nós temos que cuidar do Ministério da Agricultura. Esse é o nosso grande dever, zelar pelas atividades nossas, em todas as áreas nossas, nessa complexidade de atividades que são exercidas pelos nossos fiscais federais agropecuários, e que tem uma repercussão reconhecida hoje em nível nacional, em todos os ambientes, e internacionalmente consagrada em todos os continentes do planeta. Então é importante que nós, nesse momento que estamos sendo assolados por ausência de gestão, por causa administrativa, por contingenciamento de recursos, não nos abatamos. A gente sabe que isso é difícil, não é? É muito difícil, o ânimo nosso fica rebaixado, fica em baixa, né? Mas é necessário que a gente busque as nossas forças para zelar das nossas atividades, aumentar a nossa capacidade de resposta aos nossos usuários e para a sociedade brasileira, desempenhando as nossas tarefas com zelo, com dedodo, com dedicação, diuturnamente, naqueles ambientes onde a gente trabalha, inclusive em expedientes noturnos e finais de semana. Isso é fundamental para que a gente faça a demonstração de que nós não vamos nos abater sobre hipótese alguma e vamos continuar cumprindo com as nossas obrigações no dia a dia. Essa é uma mensagem para demonstrar que nós, a despeito do que vem acontecendo, tanto aqui na sede do Ministério da Agricultura quanto nas superintendências, nas 27 unidades da Federação, não podemos de forma alguma deixar que a gente se sinta diminuído. As coisas não servem de justificativa nem de consolo, mas é um quadro que está generalizado dentro da administração pública federal. É lamentável dizer isso, mas é a realidade. Está acontecendo com carreiras da Polícia Federal, da Receita Federal, que são aquelas que são tidas, né, e reconhecidas ali como carreiras de ponta, e estão passando. Nós escutamos depoimentos que são lamentáveis, que eu nunca tinha ouvido, não é? Do que está se passando com essas instituições. Lamentavelmente, eu volto a repetir, o ano iniciou com essa questão do subsídio, depois nós tivemos a questão do projeto de lei 4264, que gerou a nosso ingresso na lei 12.885, que hoje rege a questão da indenização de fronteira, que só foi possível, volto a dizer, porque nós estamos hoje abrigados na remuneração sob a forma de subsídio. E nós, quando falávamos sempre da importância do subsídio, dizíamos que mais adiante nós iríamos perceber isso com maior nitidez, com maior clarividência, era exatamente em relação a isso. Existe hoje ainda um pensamento dominante dentro do governo, numa tendência clara de alinhamento das carreiras, daquelas carreiras que exercem atividade exclusiva de Estado, e todas elas têm como característica comum estarem abrigadas constitucionalmente na forma de subsídio. Então, isso se reveste de uma importância para a gente. O subsídio, ele é assim mesmo, ele tem sacrifícios, ele tem problema. Foi assim para todas as carreiras, né? Não quero nem me aprofundar mais, porque nós sabemos que tivemos problema, e o grande problema nosso foi na regra de entrada, da maneira como ele foi introduzido, né? Por conta de vender mais a gratificação que nós
nós recebíamos então. Então isso está sendo corrigido via essas questões judiciais, que a gente tem o direito de recorrer, para que a gente tenha o restabelecimento da questão provocada pela redução de salário de todos os nossos colegas, de cerca de 2.844 fiscais que tiveram seus contra-cheques com redução salarial a partir da implantação de janeiro de 2013. Avançamos, tivemos a conquista da 4264, eu volto a insistir que hoje é lei, a lei foi promulgada no dia 3 de setembro e que resultou nesse direito nosso. O governo ainda não implantou, está gerando novamente uma outra pendência, né? Na realidade já se passaram aí 4 meses, né? 3 meses, nós estamos completando já foi completado da edição da lei, da promulgação da lei, do que foi a 3 de setembro, e até agora o governo implantou. Nós fizemos o trabalho que era para ser feito pelo governo, nós fizemos o levantamento, constituindo grupos de trabalhos, a Janaína em especial, a Janaína Mendonça do Ceará nos ajudou imensamente nisso, fez um trabalho esplêndido, né, com relação à questão daquelas cidades que estariam envolvidas. Nós apresentamos junto com as outras 3 carreiras também, que formou um documento e foi encaminhado às esferas governamentais. Agora, recentemente, encaminhamos separadamente para o Ministério da Agricultura, pedindo ao senhor ministro para a implementação imediata, o cumprimento da lei. Porque a lei foi promulgada, eu volto a repetir, em 3 de setembro, e até agora não foi implantada, gerando, inclusive, pendência para a própria União, que vai fazer com que a gente desague aí novamente em demandas judiciais, etc. E o erário público sempre é que arca com essas irresponsabilidades de gestores. Essa que é a grande verdade, que não cumpre nem com a legislação, né, que foi promulgada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República. Depois tivemos em agosto aquela questão da campanha que foi deflagrada do SOS Mapa, né, em que nós tivemos uma luta imensa. Pela primeira vez na nossa história, nós elencamos, né, dentro do rol de atividades nossas e de reivindicações, as questões estruturais do Ministério da Agricultura, que passou pela questão da ausência de recursos que levou a esse estado todo de causa administrativa instalado, com gerências ausentes, com a questão de secretaria executiva principalmente não comandando e não capitaneando como deveria ser as questões de ordem interna do Ministério, e a coisa acabou desaguando hoje nessa situação toda que a gente se encontra, e que, se não fosse a luta nossa, a questão de carros de som, tendas colocadas em frente ao Ministério, falas de diversos colegas nossos, né, reuniões, vigílias que foram feitas em frente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com certeza teríamos tido um resultado ainda pior. O quadro seria muito pior do que se apresenta hoje, porque na realidade houve um estancamento naquelas indicações políticas, no aparelhamento, claro, que ainda persiste. Não pense que isso foi afastado, porque nós não alcançamos ainda o objetivo que nós gostaríamos de alcançar. Secretarias nossas importantes dentro da estrutura são ocupadas por pessoas que não conhecem do ofício, do que estão fazendo, podem ser profissionais de outras áreas e etc., mas não conhecem disso, e é lamentável. E a gente tem tido notícias, inclusive, de organismos internacionais, e estamos denunciando isso a organismos internacionais, que lamentam profundamente, em especial a própria Secretaria de Defesa Agropecuária, está sendo comandada por alguém que não conhece, que fica, me perdoem até a expressão, escondido, intocado dentro de um gabinete, porque não tem como, né, falar a respeito das questões que estão ligadas a nós. E fechamos o ano hoje, especialmente, com a reunião da comissão especial lá que aprecia as PECs, né, a proposta de emenda constitucional, que está remetendo a gente, que nós tivemos também, por conta do subsídio, a oportunidade de pleitear o ingresso nosso na 147. E tivemos a notícia hoje, já bem próximo, apesar de não ter havido a votação, mas a gente ter tido a notícia do deputado José Mentor, que é o presidente da comissão, junto com o relator Mauro Benevides e os demais membros da comissão, que a gente cita em especial o deputado Amaury Teixeira, o deputado Paulão, Glauber e tantos outros, que nós estamos na PEC 147. E por estarmos na PEC 147, junto com a Receita Federal, com os colegas nossos do Ministério do Trabalho e possivelmente com o Banco Central, ainda tem um ajuste a ser feito, nos garante, né, nos dá a tranquilidade para que a gente inicie, né, renovado os nossos ânimos para encarar não só esse final de ano, enfrentar esse final de ano e o enfrentamento das lutas que com certeza virão em 2014. Nós esperamos
que elas sejam amenizadas, que elas sejam abrandadas, mas estamos preparados. Toda a categoria, o sindicato está preparado para que a gente faça uma travessia num ano que promete muito, tem várias agendas, o ano de 2014, todos nós sabemos da agenda extensa, imensa, que passa inclusive pela nossa eleição. A comissão eleitoral nossa foi instalada hoje oficialmente, tomou posse, já vamos remeter regulamento eleitoral e vamos passar por Copa do Mundo, por eleição em níveis, né, de deputado estadual, federal, senador, governador e presidência da República em 2014 e logo em seguida o nosso Congresso Nacional, que vai ser sediado na cidade de Florianópolis, na aprazível cidade de Florianópolis. Então, nós temos um ano bastante recheado, né, eu diria assim, e que vai começar já com a gente pisando fundo no acelerador. Então, nesse momento, a gente gostaria de desejar que nós tivéssemos a realização de todos os nossos sonhos, né, e todos os nossos desejos materializados, sempre com a ajuda de Deus, para que a gente possa prosseguir cada vez com mais ânimo, com mais força na caminhada e defender os interesses da fiscalização agropecuária do Brasil, que presta um serviço inestimável para esse país e para todo mundo. Muito obrigado a todos, Feliz Natal e próspero Ano Novo.